Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal com o maior índice de acerto e análise, sim, e o mais premiado internacionalmente também. E se você quer aprender o que eu faço, uma vez por ano nós nós ministramos o Congresso Internacional de Linguagem Silenciosa. É um bom momento para você aprender todas as bases ali da linguagem silenciosa. E desse ano, dia 3 de dezembro, já está completo, já está esgotado. Mas existem outras maneiras de você aprender, outros níveis, outras oportunidades e também profundidades. Onde você vai descobrir isso? Em nãomintapramin.com.br. Cadastre-se em Não Minta Pra Mim, vai lá visitar nãomintapramin.com.br e descubra como você pode usar a linguagem silenciosa na tua vida, nos teus negócios e inclusive na tua vida pessoal, que é o caso de hoje. Hoje nós vamos ver muito como talvez a Cláudia poderia identificar ou você mesmo identificar um relacionamento patológico. Então hoje vamos analisar quem vocês me pediram muito. Cláudia Hochler, que matou o marido Valdemir Hochler lá em Lacerdópolis, em Santa Catarina, e ela mata o marido, põe no freezer e vai viajar com as amigas. Parece muito complicado, muito esquisito, muito doido. Pois bem, você vai saber toda a história que culminou nessa situação. Ela mata o marido porque o marido não quis deixar que ela viajasse, mas isso foi a gota d'água, foi a panela de pressão que explodiu. Nós vamos ver todo o caso, eu vou analisar muito mais a parte psicológica, muito mais a parte patológica. A gente vai ver muitos detalhes aqui que eu encontrei nesse livro da Sandra Brown. Inclusive eu entrevistei Sandra Brown, uma das maiores especialistas em relacionamento patológico, que é o ponto máximo do meu congresso. No meu congresso, lá para o finalzinho, eu mostro, eu ensino como você pode identificar um relacionamento de um canalha, de um golpista e de um agente abusador. É esse que cria todo um relacionamento patológico que é muito difícil depois de você sair. E essa análise eu peguei do vídeo da entrevista do canal do Beto Ribeiro. Então depois, se você quiser assistir com o tempo normal, porque muitas vezes eu vou acelerar, vou parar, vou comentar, vai lá no canal do Beto Ribeiro e assista por completo essa entrevista, beleza? Mas como eu disse, tem muito mais detalhes do que só essa introdução aqui. Eu posso até te antecipar que parece que sim, ela vivia um relacionamento patológico, um relacionamento com vieses muito diferentes do que a gente considera um relacionamento saudável. E pode culminar no que culminou? Pode. Mas nós vamos ver todos esses detalhes, alguns pontos que eu acredito que estão soltos. Sim, tem alguns pontos que eu acho que tem bandeira vermelha, tem coisas a serem descobertas ainda, até porque ela se entregou, eu acho que foi no dia 21, na segunda-feira de novembro aqui. Então acompanhe essa análise que vai ser muito especial, beleza? E antes de mais nada, beba água, beba muita água. E taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material de análise, é muito importante você fazer os 4 passos. Quais são eles? Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas pessoas estão reclamando. Ricardo, eu era inscrito e não estou mais inscrito. Então perceba se realmente você está inscrito e inscreva-se no canal. É grátis, é só clicar lá em inscrever-se. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso era necessário realmente para você ser notificado. Só que depois de 1,3 milhões de pessoas seguindo, o YouTube só vai mandar para aquelas pessoas mais engajadas. Então, além do sininho, o que eu preciso fazer, Ricardo, para se tornar engajado e YouTube me priorizar os envios? Dê like nesse vídeo, em todos que você assistir aqui no canal, e comente alguma coisa. É importante você comentar, nem que seja um textinho, nem que seja um textão, qualquer coisa, nem que seja YouTube me note, eu estou aqui. Feito isso algumas vezes, o YouTube vai priorizar os envios para você. Agora sim, taca-lhe play! E tô usando aqui um headphone novo aqui, porque aquele outro já estava comendo meus ouvidos, minha zoreba. Então, enquanto eu estiver fazendo análise, eu vou estar usando o headphone e depois, para conversar com você, eu vou tirar esse trambolho aqui da minha cabeça. Vamos lá. E muito provavelmente eu vou acelerar o vídeo em alguns momentos, tá? Porque eu quero fazer, 1 hora de entrevista, e eu quero fazer análise dessa 1 hora de entrevista, que eu acho que vai ser muito importante. Vamos lá. Então essa é a Cláudia, esse aqui é o Beto Ribeiro. Ela tem uma trajetória ocular bem marcada, é bem interessante a trajetória ocular dela, dá até para estudar a trajetória ocular com a Cláudia. Ela é bem expressiva, você consegue ver bastante coisa aqui
na face dela, mas como eu disse, a gente vai ver mais uma análise da psique dela, né? Mais uma psicanálise aqui do que qualquer outra coisa. Então vamos lá. Ela vai contar a história da vida dela. Ele pede assim, olha, Cláudia, me conta um pouco da tua história, né? Do ponto zero até agora, ela está com 40 anos, até o ponto de hoje. Tá? E ela vai para o lúdico, você vê que ela se afasta. Minha mãe me teve com 16 anos. Olha lá. Essa língua para fora, incapacidade, compreensão, ela não está gostando muito de falar sobre esse assunto. Aí já teve uma outra filha com 17. Incapacidade, incompreensão. Ela virou prostituta, então ela vai lembrar de algumas coisas, ela lembra bastante coisa e a gente vai depois notar que quando ela está descrevendo algumas coisas do dia ali do assassinato, ela não vai buscar essas lembranças, então fique atento porque a trajetória ocular dela é no padrão. Deixou a minha irmã com uma tia, que foi... Essa minha irmã foi adotada, que até hoje eu não conheço. E eu morei na casa daquelas... onde que ficavam os filhos das prostitutas. Um casal cuidava e... Eram cuidadores, né? Cuidava das crianças. Nesse caso, eu nem sabia que tinha especialmente para filhos e filhas de prostituta. Eu sei que existem cuidadores que passam o dia inteiro com as crianças, porque o pai e a mãe trabalham fora, mas eu não sabia que existia um exatamente para, e ela disse que era só para os filhos das prostitutas, até porque elas ficavam muito tempo lá, não era só o tempo de trabalho. Elas ficavam dias, meses, diz ela que às vezes até anos sem ver a mãe, né? Simplesmente a mãe mandava uma grana para essas famílias cuidarem. Eu vou acelerar agora, porque vai ser importante a gente pegar a narrativa mais do que as expressões. Vamos lá. E eu morei lá, mais ou menos uns... Ela vai para o sinestésico, ela vai para o diálogo interno. 4, 5 anos, eu fui morar com uma senhora de idade, onde a minha mãe pagava a pensão para ela no começo, e depois ela não pagou mais. A minha mãe vinha me visitar de vez em quando, ficou até um ano sem me visitar. Quando eu tinha 7 anos, a senhorinha era bem de idade. Então ela não tinha muita noção Você vê incapacidade, compreensão das coisas. Eu já estava com 7 anos e eu não tinha ido para a escola, os vizinhos arrecadaram. É uma infância extremamente sofrida, não tanto parece na parte física. E é isso que acho que vai se prolongar durante a vida toda da Cláudia. Ela não relata abusos, falta de comida, num sentido amplo e constante, mas sim de falta de recursos, né? Sempre uma vida largada, né? Sempre tomavam conta dela, sempre uma situação largada, onde alguém que dava os restos para ela, né? Ela vivia de resto, né? E a gente vai ver isso durante a vida inteira, viver de restos. Vamos lá. Material escolar usado e me matricular na escola e comecei para a escola. E você vê que ela estudou, aí depois, com muita dificuldade, ela consegue fazer o supletivo, que é o que ela chama de SAGE, alguma coisa assim, SAGE, enfim, ela vai falar o nome lá. Ela consegue se formar, ela vira pedagoga, então ela tem uma cultura e uma formação padrão, mas com muita dificuldade, nada diferente do que muita gente no Brasil, né? Muitas pessoas vão se identificar com a Cláudia. Isso é a realidade de muitas pessoas. Ter um início de vida, ter uma infância, ter uma juventude, uma adolescência muito difícil, com muita dificuldade, como eu disse, às vezes carência afetiva, de alimentação, de carinho, de insumos ali, né, de coisas básicas para sendo cuidado por outro, pacotinho que vai sendo largado aqui e acolá. Isso, inclusive, acontecendo não só com pessoas de baixa renda, mas até com pessoas que têm grana. Eu já presenciei os pacotinhos sendo distribuídos assim para avô, para avó, para tia, e cada um cuidou um pouco da história dessa criança e realmente isso acaba refletindo e pode, não necessariamente, isso é importante, pode dar sim transtornos de conduta e tudo mais. Não necessariamente, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque você teve um passado específico que obrigatoriamente todas as pessoas vão ter um resultado final igual por conta de um passado com dificuldades. Tem pessoas que têm um passado com muita dificuldade e usam isso até para um trampolim de sucesso, né? Então, toma cuidado com isso, de achar que é tudo muito cartesiano, pão, pão, queijo, queijo. Aconteceu isso, então o final obrigatoriamente ia ter que ser aquele. Vamos lá. Com
12 anos. A minha mãe veio lá, Beba água. ela tinha casado, tinha uma filha e estava grávida do próximo, e veio lá que eu fosse morar com ela para cuidar. Então vamos lá, olha que interessante. Ela nasce de uma prostituta, ela é cuidada por uma mulher que cuidava de filhos de prostituta, aí depois ela é cuidada por uma senhorinha, essa senhorinha dá um cuidado acho que maior para ela, coloca ela na escola, aí com 12 anos a mãe pega ela para que ela seja meio que a empregadinha da casa e cuidar dos irmãos menores. Vamos lá. Das crianças e ajudar na granja que tinha, ela morava numa granja de codorna e coelho. Ali eu conheci poucas pessoas da minha família, uns tios, umas tias, um avô, com 12 anos. Antes disso, eu só conhecia minha mãe. Meu pai, ele nunca me registrou. Eu conheci ele com 28 anos, quando eu tinha 28 anos, e eu vi só uma vez na vida. Então, eu praticamente não tenho família. A sua irmã, você tinha uma relação com a sua irmã? Sim, pouca, mas tinha. Com a minha mãe também, até faziam 3 anos que nós não se via mais. Daí a minha irmã, faz um mês, eu acho que veio pra cá, lá na minha casa. E daí veio me visitar. E agora, essa semana, eu chamei a minha mãe e a minha irmã para ficar comigo. Então, veja que interessante. Existe um relacionamento que ela consegue manter com algumas pessoas, né? A irmã veio visitar, agora ela parece que reatou ali com mais proximidade com a mãe. Isso é importante para depois a gente concluir lá na frente. Então, ela conseguiu manter esses relacionamentos, mesmo conturbados, mesmo de uma situação difícil, ela manteve esse relacionamento com a irmã que é essa que ela cuidou, durante esses 20 e tantos anos. Né? E com a mãe também, mesmo com a mãe, depois de tudo aquilo, ela manteve esse relacionamento com a mãe. Isso é importante, guarda isso, essa informação, e depois a gente levar lá para frente. E isso era numa cidade, aí também em Santa Catarina. Isso tudo aconteceu com você cresceu na mesma cidade que você nasceu? É importante o que o Berto vai perguntar, que também a gente vai engatar lá na frente. Eu nasci em Chapecó e logo de pequena fui para Concórdia. E lá que você fica na casa desse casal, vai com essa senhora e tudo mais. Isso. E você ia pra escola, você tinha amigos, você tinha alguma coisa assim, não? Eu tinha amigos, assim, mas eu não era uma Você vê, eu tinha amigos, ela fez até um sorrisinho ali e tal, mas eu não era uma criança normal. criança normal, porque Aí depois ela faz caras e bocas e tal. eu sempre sonhava que meu pai queria me conhecer. E eu sonhava que um dia ele ia estar no portão da escola me esperando. Mas ele nunca veio. Essa parte que começa, quer dizer, tem alguns pontos nessa narrativa, até porque o advogado está do lado dela e ela vai receber informação. Essa parte de tipo, meu pai, eu sempre esperava na porta da escola, aí força essa incapacidade de compreensão, levando mais segundos do que o necessário, porque aqui está numa velocidade quase velocidade 2. Tem alguns pontos que me chamaram a atenção, porque está muito linear esse depoimento, está muito assim, ele tá com começo, meio e fim. Tudo bem, ela é pedagoga, ela tem ali mas, cara, eu tô fugitiva da polícia, eu matei uma pessoa, ao mesmo tempo eu tô me sentindo liberta, mas esse ponto me chamou um pouco a atenção, porque tipo assim, mas você tinha amigos? Você vivia você conseguia? Não, eu conseguia, eu tinha. Não, mas olha, era muito sofrida porque eu sempre fiquei esperando o meu pai. Então ela buscou um assunto satélite para se colocar de novo naquela posição de tipo, eu sou a vítima e não a pessoa que eu matei. Isso me acende um pouquinho aí a bandeira vermelha, talvez uma instrução do advogado, né, para criar, porque essa é às vezes mesmo do advogado de defesa, né? Humanizar o máximo o agressor, o assassino, para que haja um contraponto mostrando que o que morreu mereceu morrer. Essa praticamente é o que faz o advogado quando vai defender a pessoa que matou outra pessoa, né? Ele vai buscar elementos para justificar toda uma trajetória sofrida e tal, não sei o quê. Não estou dizendo que tenha ou não tenha, mas estou dizendo que esse ponto destacado, tanto é que a vida dela não é uma vida fácil, né? Mas esse ponto destacado me chamou a atenção. Para mim foi muito assunto satélite. Ele não estava perguntando sobre isso. O Beto estava perguntando sobre como era a vida dela. E quando ela percebe que ela tinha amigos, que ela conseguiu ir para a escola, não, mas eu voltava da escola e ficava ali esperando que meu pai aparecesse e tal. Eu falei, essa parte me incomodou um pouco. Vamos lá. Eu sonhava em ter uma família. Eu sonhava em ter uma família. Sonhava em ter uma família normal. Ter uma família normal e fecha a boca e tal, e morde, tirando um pouco a parte prazerosa, né? Que ele ia começar a resgatar, ia começar a falar, opa, peraí, mas existia alguma parte boa? Existia amigos? Existia escola?
né? Existia uma situação normal? Não, mas eu não tinha uma vida normal. Vamos lá. Sonhos esses que você conseguiu completar esses sonhos em algum momento? De ter uma família, você foi feliz, você teve algum momento que você falou, consegui alcançar uma parte dos meus sonhos? Eu gostei dessa parte que o Beto fala, mas você conseguiu ter uma parte, né, de felicidade e tudo mais? Como é que foi isso aí? Ó, aí ela força, você vê que o movimento é um movimento brusco, né, de asco, de negação, de desdém. É, mais ou menos. Eu fui morar com Ela, mais ou menos, minha asco. mãe, que daí tinha meus 2 irmãos e meu padrasto. Mãe é essa que ela mantém relacionamento até hoje, a irmã que ela mantém relacionamento até hoje. Aí o Beto vai dar aquela cutucadinha, mas padrasto, será que pode ter tido algum tipo de abuso? Vamos Durante lá. um tempo. Mas foi um período bem conturbado também. O seu padrasto era um homem legal com você? Foi um pai? Como é que foi a relação que você Aí o Beto já traz, dá essa cutucada. Vou deixar até num ponto mais com a velocidade normal para a gente analisar essa parte. teve com o padrasto? Nós não se dava muito bem, né? Nós É, brigava. infelizmente tem se tornado mais comum do que a gente gostaria. Mas em algum momento o seu padrasto, ou seu irmão, com não sei quantos anos de diferença tinha com você, Aí o Beto já tenta buscar, não só o padrasto, mas o irmão poderia ter tido abusado de você, tal. teve algum abuso moral, físico com você, sexual? Você vê que ela dá uma travada, com bastante segundos aqui. Ela busca a informação dos advogados. Tá vendo? Ó? Aí olha para baixo. Sim, meu padrasto. Não sei. Não sei por que foi buscar informação com o advogado. É tipo, eu posso falar disso? Não posso falar disso? E vai se construindo toda uma estrutura, né? Um storytelling extremamente pesado. Enfim, eu não sei. Eu não estou dizendo que não tenha acontecido, mas por que buscar a aprovação do advogado? Por que não deixar fluir? Não é uma entrevista que era para deixar fluir, para contar todas as verdades, todas as situações de uma maneira verdadeira. E aí tem pontos que começam a me incomodar. Esse é o segundo ponto que me incomoda um pouco. Vamos para frente. Mexia comigo. A sua mãe sabia? Não. Ninguém. Ela demorou um pouco mais, a mãe não sabia, ninguém sabia. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 12 anos. Você chegou a Olha fixamente para o interlocutor. tentar contar para alguém? Não. Demora um pouco para responder, tem um diálogo interno, não está fluido. E esse pavor com ele durou quantos anos? Você ficou lá muitos anos, não? Só até os 18. É quando ela é engravida do Valdemir, e aí ela diz que a mãe dela expulsou ela de casa, né? Então ela fica o tempo inteiro lá e depois ela, provavelmente estudando ou cuidando das crianças, não sei. Aí depois vem essa outra pancada aí que ela diz que a mãe exigiu que ela saísse de casa. Vamos lá. 6 anos, é todo o seu crescimento. Deixa eu botar na velocidade maior aqui, porque parece que o abuso era que ele tocava nas partes íntimas dela e tal. E... As vidas do seu padrasto, elas foram piorando conforme o tempo? Ou ele foi se aquietando, tentou mais coisas, ele conseguiu coisas? Como foi isso com você? Não, ele mexeu no começo. E depois, conforme eu fui crescendo, eu fui me defendendo. E daí parou. Por aí, só mexia nas minhas partes íntimas. Só mexer, isso já é demais, né? Isso já não deveria ser feito. Essa travada de boca dela aqui, ó, nesse formato, me chamou a atenção que isso vai aparecer lá na frente também. Então guarda esse formato aqui essa travada de boca aqui. Vamos lá. Inclusive, quando você sabe, aí você cresce nesse ambiente e você encontra, porque logo em seguida você encontra o Valdemir, que é o seu marido, seu marido agora. Seu ex-marido, que ela acabou de matar ele. Você conhece ele muito jovem. Como você conhece o Valdemir nessas condições? Você morando com a sua mãe, seu padrasto de olho em você, como que foi a chegada do Valdemir na sua vida? A minha mãe daí... Você vê que ela vai fazer o trajetório ocular de lembrança, né? Ela vai lembrar da época. Tinha a granja, daí ela parou com a granja, trabalhar na granja e alugou uma lanchonete. Nessa lanchonete o Valdemir vendia cigarro no Paraguai. Ele fazia Paraguai e trazia cigarro. Foi ali que a gente se conheceu. E eu gostava de um outro menino. E a minha mãe não deixava namorar. E daí a minha mãe dizia que o Valdemir era um cara maduro, que era pra dar uma chance. E ele me convidava pra ir pro Paraguai, me convidava pra ir tomar sorvete. E um dia eu fui. E acabei me apaixonando e daí eu fui comecei a namorar com ele. Ele é 12 anos mais velho que você, não é isso?
Sim. Então você tinha 17, ele tinha 20, 17, 18, 30, 29. isso. 17, 29 anos, por aí, quase 30 anos. Era um homem, você era uma menina. E com ele, você se apaixonou por ele. Geralmente, Sim. as mulheres abusadas, como Essa parte parece estar bem congruente e tudo mais. você relata aqui, elas têm até problemas sexuais depois. Com ele, você conseguiu ter momentos de felicidade nesse início de relação? Se sentiu protegida por ele? Como é que foi? Como é que ele te envolveu para você se apaixonar por ele? Sim, eu me senti protegida. Eu vi nele uma pessoa. Eu gostei muito dessa entrevista do Beto Ribeiro, é que tem alguns pontos do modal dele de entrevistador que eu não gosto muito. Não como uma entrevista, mas pegando a parte se fosse uma anamnese sobre a psique. Porque são perguntas onde eu dou opções e também eu acredito que possa estar acontecendo coisas. Então, quando eu faço perguntas e dou opções inclusive da minha leitura mental, do meu julgamento, com adjetivos e dizendo, mas era isso, era aquilo, estava acontecendo e tal, eu posso influenciar nas respostas. Para uma entrevista jornalística, é até interessante. Para uma anamnese da psicanálise, não é interessante. Porque eu posso estar induzindo algumas sensações, adjetivos e tudo mais. Mas não é, eu acredito que não é o caso dele. Ele é jornalista, ele tem que fazer aquilo que ele aprendeu a fazer, né? E eu acho que conduziu muito bem. Mas algumas perguntas a gente tem que tomar cuidado com a resposta por conta da contaminação da própria pergunta. Beleza? Vamos lá. Pessoa que ia cuidar de mim. Ele mostrava carinho, afeição e você já se casam logo em seguida? Como é que do namoro até você... O que vai acontecendo? Você já fica com ele? Você mora com ele? Não. Eu namorei uns 4, 5 meses com ele. E depois ele contou que ele era casado. Então ele era casado e tinha 3 filhos. Aí tem esse lance ainda, né, cara? É que nem eu falo. Oh, meu Deus do céu, né? Que vida conturbada. Que você vê quantos pontos ali na vida dela que não foram fáceis, né? E foram bem características. Agora se apaixona por um cara e o cara agora é casado. Imagina a cabecinha dela. Mas quando ele me conta, eu já estava apaixonada e acabei aceitando. Quando a minha mãe descobriu, daí a minha mãe não deixou mais, porque ele vinha na minha casa me namorar, mesmo sendo casado e sem ninguém saber. Mas quando a minha mãe proibiu, eu continuei saindo escondida. Eu ia pra Bem típico de adolescente, né? E escola, vamos seguir o barco. Daí ele vinha me buscar e eu acabei engravidando. Foi daí que eu engravidei, com 17 anos. Ele morava nessa mesma cidade que você? Sim. Cidades pequenas, geralmente as pessoas se conhecem com mais facilidade. Você já conhecia ele? Você não sabia que ele era casado? Mesmo É que ele morava em Joaçaba e ele ainda tinha se mudado para Concórdia quando a gente se conheceu. E ele tinha um irmão dele, que também vendia cigarro. Então, no começo as pessoas diziam, tem um casado, mas daí a gente dizia que era outro, né? A gente achava que o solteiro era ele. Ele me levou até no apartamento do irmão dele, dizendo que morava lá junto com o irmão dele. Mas às vezes nem quer ver, é o viés da confirmação, né? Tem 2, tal, é o irmão, não é ele. Às vezes é o viés da confirmação, tá apaixonadinha, às vezes nem quer saber da verdade. não me apresentou pra família. Até porque cidade pequena, cara, é difícil você esconder essas coisas. Me parece até que ele já tinha 3 filhos, enfim. Também não deixava, ia até lá, enfim, que assim durou 4, 5 meses esse namoro sem eu saber que ele era casado. Depois aí sim eu soube. E aí quando você aceitou a situação de ele casado com uma família e você ficaria em paralelo com ele. Mas aí você é engravida. Como que é o momento da gravidez? É da sua filha, não é isso? Isso. Aí a minha mãe me expulsa de casa e eu tô grávida de 7 meses e eu saio de casa. Entenderam, né? Então com 7 meses a mãe expulsa ela de casa e ela vai morar, acho que com uma senhorinha. Ela ajuda a senhorinha deixa acho que ela morar em alguma parte da casa. Vamos ver isso aí. Sem nada. E então eu vou sair e fui cuidar de uma senhora de idade, onde que eu cuidava dela e fazia o serviço da casa dela comigo. Isso, então ela foi ser cuidadora e faxineira da casa e tal. Aí foi que a Gabriela nasceu. E o Valdemir, quando você falou que estava grávido, o que ele fez? Caiu fora? No começo a gente pensou num aborto, né? Mas depois eu desisti da ideia e disse que ia ficar com ela. Mas quando estava nos dias dela nascer, eu fui para doar ela, porque eu não tinha condições de criar ela, eu não tinha roupa, eu não tinha fralda, eu não tinha nada. Então, quando eu saí do hospital, era um dia Presta bem... atenção. Eu me lembro que eu tinha um soft, um casaco, e como eu não tinha nada para cobrir ela, eu enrolei ela no soft. Tá uma narrativa muito, muito bem construída, com pontos lembrando que vão emocionando quem tá ouvindo. Aí ela vai falar, quando eu saí, eu só tinha um soft, um agasalho dela, né? Uma jaqueta de soft, né? E aí, vamos lá. Soft. E aí, tá vendo? Essas expressões mais marcadas, com mais pontuação. Aí. Ó, ele faz esse bico e torce a boca pra cá, E foi pra pra lá.
Daí eu saí do hospital a pé, fui até na rodoviária pensar como que eu ia para casa, porque onde eu morava com a senhora era muito longe. Eu não tinha o dinheiro. E aí já passa, né? Tem aquela. Aí daqui a pouco já volta para a situação do normal. ônibus para ir, mesmo que eu fosse com o ônibus, depois tinha mais 5 quilômetros de estrada de chão. Então eu fiquei lá na rodoviária algumas horas. Deixa eu botar uma que ela vai chamar a Esperando. amiga. E foi que eu me lembrei de ligar para uma amiga minha, a Cecília Galvão, ali de Concorde. E daí eu disse pra ela que eu tinha ganhado neném e eu não tinha como ir pra casa, e se ela podia me levar pra casa. Daí ela veio, buscou e me levou. Porque eu fui pro hospital com os bombeiros. E daí ninguém foi lá, eu tive a Gabi. O Beto conseguiu uma coisa muito interessante, que ele trouxe uma linha cronológica da vida dela. Ou seja, não foi uma entrevista só, sei lá, do dia, dos últimos momentos, mas ele trouxe a história da vida dela, né? E aí ela, por isso que eu falo, e ela... Cara, o que acontece? Pela minha experiência em análise e pessoas que estão sob essa pressão e tudo mais, elas não têm essa resposta, entre aspas, entenda isso, romantizada, trazendo momentos que vão ilustrar, que vão trazer essa aura de uma pessoa onde ela está contando a história da vida dela como se fossem capítulos, como se fosse um romance que vai sendo construído ali aos nossos olhos. Isso é muito único, talvez até é a primeira vez que eu estou vendo isso. Eu não lembro de uma outra análise onde um assassino, uma pessoa que acabou de matar outra pessoa faz... acho que menos de 10 dias, menos de uma semana, está tá tranquilo, né? Tá placer, tá zen, sabe? Tá, olha, e conta as coisas da vida, como se estivesse relembrando ali num chá da 5, olha, minha vida foi difícil e tal. Isso me chamou um pouco de atenção e me incomodou um pouco. Mas vamos lá. E eu ia dar ela, mas... Ó, aí... ela nasceu num feriado. Aí ela já tá sorrindo. E daí a pessoa que ia ficar responsável... Aí ela tá indo agora muito pro lúdico, né? E não para a lembrança, que é bem natural dela, que é o lado esquerdo da lembrança. Dela, no feriado não tava. E daí eu não ia... A gente tinha combinado que quando nascesse eu não ia pegar nos braços, não ia ver, só ia registrar. Mas daí eles me deram ela. E eu me lembro que eu passei a noite cuidando dela. Ela era tão linda, tão linda. E daí eu prometi que eu ia criar ela do jeito que eu pudesse. Eu ia fazer diferente da vida que eu tive. Eu ia dar uma família pra ela. Mas eu não consegui. Você conseguiu no que você podia dar. Você vai pra casa dessa senhora com o bebê, essa senhora aceita o bebê? Sim. Quando ela me pegou na casa dela, ela sabia que eu... Ela já sabia que ela estava grávida, que ela estava de 7 meses, né? Estava grávida. E ela até comprou... Eu tinha 10 fraldas de pano, ela comprou 2 calças plásticas. Tá vendo isso, cara? É isso que é triste, né? A vida da Cláudia é muito assim... Ela vivia com os restos, ela vivia com o que sobrava. Até a própria filha, ela cuidou com o que sobrava. Complicado, né? Vamos lá. Daí tinha a vizinha de baixo que tinha uma nenê pequena. Era 8 meses mais velha que a Gabi. Então ela me deu umas propinhas. E assim que eu consegui... No hospital eu ganhei bico, azul com vermelho. E o quê? Ela lembra da chupeta, né? E da risada. Um bico? Uma chupeta? Ah, uma chupeta. É. E a Gabi Então, ele tá rindo e tal, tipo... não quis no começo, mas depois... Mas nem parece que ela tá sendo procurada nesse exato momento. Tipo, vamos te prender. E ela tá ali contando agora a história. Até o Beto ficou felizão, entrou já em rapor ali, tá sorrindo junto. Eu obriguei ela. Olha lá. Nem esqueceram o que aconteceu 7 dias antes, menos que isso, né? E o Valdemir... Eu achava que ela ia ser um menino, porque ela... Tá vendo? Chá dá 5. Eu achava que era ser um menino, mas porque ele só tinha menina, vamos ver. Como o Valdemir tinha 3 meninas, eu não fiz ultrassom e eu achava que era um menino. Aí quando ela nasceu, eu desmaiei. E quando me trouxeram, eu brinco sempre com ela aqui. Eu era loira, o Valdemir era loiro, de repente apareceu o cabelo preto. Mas daí eu vi os lábios dela que eram igual. Eu disse, não, pode me dar que é menino. Eu sempre digo, é o que tá me legal. Chá dá 5. Trocando uma ideia, tipo, eu até contava pra ela, peguei você porque me deram, né? Mas você tinha cabelo preto, eu era loiro, o Valdemir era loiro. Piadinha interna, sabe, de casa. Cara, calma que vocês vão se surpreender, mas esses pontos me incomodam um pouco. Não é natural de centenas e centenas de pessoas que eu já analisei que estão prestes a serem capturadas ou que acabaram de matar uma pessoa, que sabem que vão passar muitos anos na cadeia. Não tem esse semblante, não tem
essa cognição, né, de contar história, sabe, com esses pontos chaves. Tudo bem que o Beto fez um trabalho bem interessante, puxando os pontos importantes ali, né, méritos do Beto, né, ele conduziu, mas mesmo assim não há uma catarse, não há uma lembrança. É o chá das 5. Vamos lá. No hospital foi ela. Que daí, foi o que me pegaram, né? Porque... Se não era você, eu não sei, mas foi o que me deram ali. E o Valdemir, eu aceitei. E o Valdemir, ele não foi te visitar? Ele sumiu nesse período todo da gravidez? Sim, porque eu não quis mais. Você rompe com ele? Sim. Você rompeu e ele aceitou? Na época, sim. Daí, quando a Gabriela tinha 21 dias... Tá bem. Na época, sim. Tipo, mas 21 dias depois ela já procura ele, lógico, até porque a menina fica com... Então parece que, houve um rompimento. Não houve. 20 dias depois ele estava ali, ela entrando em contato, né, daquele jeito, né? O cara acho que deu 50 conto, mas você vê que nunca houve um rompimento de fato. Ela pegou pneumonia. E daí eu tive que ligar para ele para pedir dinheiro, porque eu precisava de fralda descartável e eu precisava de comida no hospital, porque eu não me dava. Daí ele me deu R$50 e eu passei com esses R$50 esse dia. Daí ele também não registrou ela, não quis registrar. Ele foi registrar ela já tinha acho que 10 anos de idade, porque ela queria muito ter o sobrenome do pai. E aí ele registra ela, né? E quando que 10 anos depois. vocês resolvem se assumir como um casal junto com uma menina, ele se separa da outra família? Que momento é esse? Quando que isso acontece? Demorou bastante. A gente continuou, se separou, mas ele, eu comecei a trabalhar, aluguei um porão e ele começou a frequentar o porão e a gente continuou com o relacionamento. Ele vinha uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Olha que interessante. Ele continuou com o relacionamento. Não, vocês continuaram com o relacionamento. E ela aceitando essa situação de uma vez por mês, 2 vezes por mês, a cada 2 meses. E assim ficou. Por que você aceitou? Leia-se, vinha para fazer sexo. Era isso. Tenho que fazer essa pergunta. Eu entendo que relações abusivas, muitas vezes, a gente não tem como responder, mas eu tenho que perguntar. Você aceita essa condição de ele vir de vez em quando, porque você gostava dele, porque ele te dominava? Por que você aceita? É aquela história, né? Ruim com ele, pior sem ele. É fácil julgar ao longe, né? Mas ali no dia a dia é complicado, entendeu? Parece que começa a se construir um relacionamento patológico. Nesse momento. Porque eu gostava dele. E depois ele acabou me obrigando a ficar com ele também. Ele dizia que quem que ia me querer, eu mãe solteira. É bem típico de relacionamento abusivo patológico, essas falas. Comigo, então, eu ficasse com ele. Daquele jeito que estaria bom demais já. E daí, quando eu fui pro porão morar sozinha, daí começaram as agressões. Você foi morar sozinha com ele? Não, você morava só você e a sua filha? Isso. Porão, você tá num porão mesmo? Um porão de uma casa? Você morava num porão? Porão de uma casa, isso. Que eu comecei a trabalhar, e daí eu juntei um dinheiro e comprei móveis básicos para quarto e cozinha. E daí fui morar Beba água. em Gabriela. E aí, isso a Gabriela já tem quantos anos? 2 anos. Passaram-se 2 anos, você tá lá com 19 anos, ele continua. Quando você muda para esse porão, começa a primeira agressão. Como que foi esse primeiro dia? Então, aí parece que 2 anos depois eles já estão mais juntos e tudo mais. Mas agora presta atenção nessa parte das agressões físicas. Porque ela já vem recebendo uma agressão psicológica, uma sedução, uma persuasão, até porque aceitar esse relacionamento que já começou errado, ele enganou ela, né? Ele era casado, já tinha filhos, enganou a família dela, enganou a mãe dela. Essa primeira agressão. Como que acontece? Porque eu quero terminar com ele e ele não quer. E eu quero viver a minha vida, já que ele vive a dele, eu quero viver a minha vida e ele não aceita. E nessa primeira agressão dele, você ficou... Você vê que ela diz os motivos, mas não diz como foi a agressão. Aí o Beto, ele insiste, mas como é que foi essa agressão? Medo, você chamou a polícia, chamou algum vizinho? Não. Tipo assim, ele já aceita que houve uma agressão, mas como é que foi essa agressão? Não, ele ameaçava que ele ia Ameaçava. tirar a Gabriela, porque como Que ele iria tirar a Gabriela. Ela não fala de uma agressão física. Então o Beto entende que houve uma agressão física, que ela poderia, ou deveria, ou pudesse querer buscar a polícia, os vizinhos e tudo mais, mas ela não caracteriza que há uma agressão física. Vamos lá. eu não tinha nada e ele tinha mais condições, ele ia tirar a Gabriela de mim. É muito mais uma agressão psicológica. Com a Gabriela, ele era carinhoso nesses 2 anos? Aí depois ele já conta, mas com a Gabriela ele era carinhoso como se ele não fosse carinhoso com ela. Aí o Beto já entra e já compra algo que ela não disse. Porque quando ela fala de agressão, ele já colocou na cabeça dele que há uma agressão física. É esse ponto que eu começo a perceber que parece que não há. E há, sim, muito mais um grilhão psicológico. Vamos lá. Porque provavelmente esse cara, ele é muito sedutor,
ele deve ser, com as duas famílias inclusive, né? Com a primeira esposa lá, tal, que ele manteve durante muito tempo. Esse cara, ele era muito persuasor, muito manipulador, porque ele consegue. Ele levava a menina para casa da mulher, da primeira mulher, leva os filhos para conhecer. Cara, era quase né? Os três quase vivendo juntos ali. Mas elas se conheciam, elas se sabiam e elas se suportavam e se aceitavam por conta desse cara aí. E ele fazia esse intercâmbio dos filhos. Os filhos se conheciam. Vamos lá. Quando ela era pequena, era. E ele lá casado com a esposa que também está sendo de nada e com os 3 filhos. Sim. Você sabe se ele agredia também a outra esposa? Não. Não sabia. Tá vendo? Não tem. Parece que a outra esposa falou que ele nunca também foi agressivo. Saiu algumas coisas agora. E vai crescendo. Você agrediu a primeira vez. A primeira agressão ela é sempre marcante, mas a segunda geralmente ela demora um pouco mais. A primeira agressão é marcante. Ele já comprou a ideia que ela foi agredida, mas ela não relata isso. Aí ele fala, vamos falar da segunda. Existiu aquele momento de romantismo. Existiu isso. Ele tenta superar essa memória da agressão sendo mais romântico, mais carinhoso, prometendo que não vai mais fazer. Mais carinhoso, mais... Ele já continuou sendo. Ou não? Sim, sempre. Sempre como se nada tivesse acontecido. Depois da agressão, ele sempre agia como se nada tivesse acontecido. Olha essa boca. Lembra da boca que eu falei? Que eu falei assim, era uma boca que eu não acreditava muito naquilo que ela estava dizendo lá atrás e parece que esse é o padrão dela. Aí essa boca aparece aqui de novo, esse fechamento, esse olhar para o interlocutor acontece aqui de novo. Me parece que esse é o padrão dela de quando ela está querendo esconder alguma coisa. E a agressão era física ou era sexual também? Física. Física, abaixa os olhos. Moral e sexual. Moral, e ela dá mais ênfase para moral e sexual. Física, moral e sexual. Eu não sei. Eu ainda acho que ela talvez até por conta do advogado, porque o que acontece, cara? Por conta disso aqui, mulheres que amam, né? Mulheres que amam psicopatas, né? Os relacionamentos patológicos. Muitas vezes o tribunal do júri não entende que é muito pior uma agressão psicológica, um grilhão psicológico, do que uma violência física, um estupro ali de dentro de casa e tal, uma porrada na cara, porque acredita que você você que é o fraco, você que não quis sair. Então parece que estão querendo agora trazer essa relação de tipo, não, ela apanhava, era agredida, né, era humilhada ali no sentido de espancar. E parece que isso não há. E a gente vai ver isso até lá pra frente, quando ele pergunta, mas sua filha presenciava? Não, era dentro do quarto. Vamos lá. Não conseguiu pedir ajuda a ninguém. Pelo que você me conta, você tinha poucos recursos já de pessoas próximas para poder pedir um socorro, alguma coisa assim. Sim. Alguém via? Ele me ameaçava que ia tirar minha filha, porque como no meu serviço eu ganhava pouco... Você viu que, de novo, ele ameaçava. Era sempre uma ameaça. Ele ameaçava que ia me matar, ameaçava que ia tirar minha filha. Eu pagava aluguel, então o meu salário era muito restrito, eu tinha muita pouca coisa, então... Ele tinha mais condições e a mulher dele tinha aceitado, então... Você vê, a mulher já tinha aceitado, tá? Ele ia me tirar. Ele é um baita de um persuasor, vamos lá. A mulher dele já sabia que ele tinha uma filha com você? Sim, ele levava a Gabriela lá às vezes. Levava a Gabriela lá. Sim. Ele é dominador mesmo. Tem algum momento, entre a primeira agressão e a segunda, demora ou não? Sim, porque enquanto eu morava no porão, ele vinha muito, muito raro lá. Mas mesmo assim, eu tinha muito medo dele, eu não saía, eu ficava em casa com ele. E aí, quando que vocês vão morar juntos? Qual é esse momento? Quantos anos a Gabriela tinha? Por que você aceita? Como que foi esse momento? Porque apesar de tudo, eu sempre tive a necessidade de ter alguém que me protegesse. E pra mim, ele ia me proteger. Então, apesar de tudo, eu gostava dele. Eu acho que, sabe o que acontece aqui, que acontece com muitas mulheres, e muitos casais, até homens também, mas muito mais mulheres, é a esperança de que realmente ele vai largar a outra para ficar consigo. Entendeu? Ela sempre está naquela esperança das promessas de tipo, não, eu vou conseguir fazer com que ele largue o outro relacionamento, seja a esposa, seja a namorada, seja lá o que for, né, a noiva, não, e vai ficar comigo, porque eu... Né, e existe essa batalha muitas vezes interna de tipo, não, eu vou conquistar, eu sou melhor, eu me vejo como uma vencedora de tirar esse cara da outra, tal, e essa promessa de tipo, não, ele vai ficar comigo e não com você. E aí isso daí pode perdurar, cara, como a gente vê nesse caso aqui, muitas vezes durante décadas. E lembrando, hein, a Sandra Brown, tanto no livro como na entrevista, a gente trouxe isso à tona. Não são pessoas desinformadas, sem uma formação, né, típica, né, ou básica, não, às vezes são grandes... mulheres são CEOs, são mulheres do topo da pirâmide ali e tal, né, do mundo corporativo. Então, são mulheres resolvidas, mulheres inteligentes e tudo mais,
e que se submetem também a relacionamento patológico. Às vezes a gente acha que o relacionamento patológico é só na periferia. Não. O relacionamento patológico acontece às vezes com grandes mulheres que são, assim, admiradas por centenas, milhares de pessoas dentro da sua organização, dentro da sua sociedade, mas dentro de casa vira ali um bibelô dentro daquele relacionamento. Saca? Vamos lá. Bibelô que eu falo, bibelô no sentido de fazer o que quiser com essa mulher, entendeu? Que eu nunca tive. E eu ia dar uma família pra minha filha. Então. Sacou? Eu vou tirar, ele vai ser. Eu vou construir uma família com ele, entendeu? Ele era dominador, ele tinha lábio, ele falava, então eu acreditava. Então, acho que a Gabriela tinha 5 anos, 4 anos, 5 anos, a gente morou junto a primeira vez. Tá vendo? A primeira vez. Entre aspas, não demorou muito tempo. Né? Vamos pensar num período que a gente sabe que esses caras ficam no enroles ali. 5 anos, vou largar a primeira mulher, vou ficar com essa daqui. Mas e a outra provavelmente aceitava quando ele voltava também. Não deu certo porque eu sabia que ele continuava com o relacionamento com a mulher dele. Matei a charada. Tipo, a outra, quando vinha, tá bom também. E ele, nesse período, antes de ele morar... Ela também aceitava, ele morando comigo e lá com ela. Não falei? As duas estavam presas aí. Ele dominava as duas. Ele, antes de ele morar, e nesse período que ele ficou fora, você chegou a ter algum relacionamento com algum outro homem para conhecer alguma coisa melhor que ele? No sentido que você me conta aqui, seu relato, é que você só conhece isso. Então, para você, isso é o correto. Você teve algum namorado? Eu tive um namorado, mas ele me obrigou a deixar dele. Eu namorei com ele uns 6 meses, mas ele... Lembre-se, esse deixou, obrigou, eu vou tentar explicar de uma maneira extremamente didática e extremamente simples. Lembre-se, se você não está passando por esse ou já passou, você não vai entender o que eu estou te falando. Mas, se você já passou ou se você está passando, você vai entender o que eu estou te falando. Então toma cuidado, você mulher que nunca passou por isso e vai acreditar que isso que eu estou falando não existe, porque você não tem ideia de como é viver nesse turbilhão de emoções que sobe e desce. Esse proibir, muitas vezes, é enxergado por essas mulheres como um ato de carinho, como um ato de amor, como um ato de preocupação. Por isso que é uma montanha-russa de sentimentos. Há o ódio, há a dor de cortar os relacionamentos, mas ao mesmo tempo ele mostra de uma maneira como se fosse um cuidar, como se fosse de um mimar, de proteger. Então, tipo, eu não quero que você use esse decote porque não é legal, é de vagabunda e não sei o quê, mas daí depois ele, não, é porque eu tenho muitos ciúmes de você. Nossa, eu não vivo sem você, eu tenho ciúmes dos outros homens que olhem para o seu decote, para a sua saia curta. E às vezes dá nossa, como ele me ama, nossa, ele brigou, nossa, ele não quer, nossa, ele me quer para ele, só para ele. E aí esse misto dessa roda gigante, né? Dessa montanha-russa, né? De emoções. Roda gigante também, né? Às vezes está em cima e está embaixo. E isso é uma confusão mental e de sentimentos que às vezes você acaba tipo, nossa, mas ele me obrigou a não ter mais. É porque ele me ama muito, ele me quer muito. Então você tem esse contraste, sabe? É complicadíssimo, é complicadíssimo. Só que, óbvio, chega um momento que você começa a perder tantas coisas que você explode. E pode ter acontecido isso com essa mulher. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. As pessoas, elas veem a Polaroid, né, o instantâneo, mas não veem o filme inteiro. Vamos lá. Ele disse que ia deixar a mulher de família. O Valdemir fez você deixar. Isso. E aí vai morar junto. Primeira vez não dá certo, essas agressões eram constantes, porque daí quando ele vai morar junto, ele tá lá todo dia. As agressões eram sempre? Como que eram? O que fazia? Olha lá, as agressões eram sempre, o que ele fazia? Qual era o gatilho pra ele te agredir? Se ele estivesse nervoso, se eu dizia que, tipo, quando ele tava lá comigo e a mulher voltava com a mulher, então eu dizia que se era pra ele ficar com as duas, então eu não queria, então eu era agredida, ele me batia. Isso, nesse período, foi mais frequente. Você pensou em fugir? Esse me batia, depois a gente vai entender que não estou dizendo que não tinha essa agressão física. Eu estou dizendo que era muito mais psicológica do física e mesmo assim esse batia ainda me dá ressalvas. Porque a todo momento mas não tinha marca, mas ninguém via, mas nem minha filha presenciou. Talvez é a vergonha de esclarecer para o mundo que a submissão era muito mais aqui do que uma submissão física. Até porque, male, ela se forma, ela vai para a faculdade, ela trabalha. Então é aquele negócio, a corda vai e puxa, corda vai e puxa. Sacaram? Eu fugi várias vezes dele. 3 vezes eu fugi dele. Eu fugi, mas voltei.
Você voltou porque você quis ou ele foi atrás? Ele foi atrás, daí ele queria conversar, e daí ele prometia que ia mudar. E também porque ele dizia que se eu não voltasse, ele ia me matar e ele ia me tirar da minha. E aí ela fecha a boca daquele jeitinho de novo. Cara, é uma submissão, é uma sedução, é uma conquista, sim. O cara, às vezes, ele fala um monte, manda mensagem, fala que aí a pessoa volta e o ciclo começa de novo, aí foge, aí ele se derrama em deleites, aí ele usa de hipnose conversacional, fazendo uma confusão mental, mostrando os momentos legais, momentos bacanas, porque não é só tristeza. Esses relacionamentos não são só tristeza. Eles têm pontos de ancoragem para mostrar o quanto eles são legais e são bons. A menina mesmo sai de casa e ela sai de casa. Um cara que é extremamente abusador no sentido físico e geográfico, ele nem permite isso. Ele não permite que a mulher vá trabalhar. Ele é muito mais na cabeça do que esse grilhão físico. Que existe alguns que fazem isso, né? Que até tranca a mulher dentro de casa, né? Aquela loucura toda, principalmente quando você vê lá no Oriente, né? Aqueles caras que pegam as mulheres daqui e os caras prendem literalmente, a mulher não sai de casa. Mas nesse caso é muito mais psicológico. Você vê que a menina sai com 18 anos e vai viver a vida dela, né? Visita a mãe, estuda, está se formando agora. Se é um cara daqueles de agressão física, ele nem permite isso. As pessoas teriam medo, de fato, da dor física e não dessa dor psicológica. Vamos lá. Pensava de morte, inclusive. Sim. E o que você acreditava? Você queria acreditar que ele ia melhorar? Queria. Era isso que te potencializava de voltar? É isso. Sim. E foram longos anos, porque você Você sempre está esperando, né? Você sempre está conhece esperando. 17 anos, então, a sua filha tem hoje 22 anos hoje, em 2022, a sua filha tem 22 anos. Nesses 22 anos, depois que ele vai morar com você, era agressão sempre. Você chegou a ter momentos felizes com ele? Sua filha poderia fechar o olho hoje e falar, aquele dia eu fui feliz com meu pai e com a minha Vamos mãe? ver essa parte? Ou não? Olha o quanto que ela demora para responder. Ou até uma Eu pergunta... acho que sim. Eu acho que sim, tá vendo? Eu acho que sim. É como eu disse, há esses momentos felizes para manter esse cárcere mental. Sabe o que é Sim. felicidade? Você sabe o que é o Depois ele continua, mas você reconhece, você sabe. bem-estar de ser feliz? Você conhece essa sensação? Olha o tempo. É que Olha o tempo. a gente vivia sempre sob pressão, né? E aí ela já muda a história. Porque assim, não, tinha momentos felizes. Não, mas você reconhece esses momentos? Mas você tem certeza? Porque você, talvez, como você nunca viveu, aí ela já... não, mas a gente vivia sob pressão e tal. Mas pode ter certeza que esse tipo de relacionamento, eles trazem alguns momentos, até para... eu falo que é o xixi no poste, né? Até para manter uma sanidade mental, sabe? Para as pessoas, porque senão a pessoa... né? Então ela... De novo, montanha-russa. Porque, tipo, ele sempre era aquela coisa, você tinha que mostrar que estava tudo bem para ficar bem. Então, eu tinha que aceitar do jeito que ele queria, como ele queria, que daí ficava bem. Agora, caso eu discordasse de alguma coisa, então a gente tinha que ficar bem para ter mais ou menos bem. Mas eu sempre estava em pressão, eu sempre estava contra a cruz e a espada. Ninguém é feliz sob pressão, não existe isso. Aí depois, aí o Beto já vê, não, ninguém é feliz sob pressão, porque ele queria validar o que ele estava acreditando sobre o relacionamento. Você vê que em alguns pontos há essa insistência em contaminar a pergunta e aí a resposta, obviamente, vai vir contaminada. Você consegue... Ele era diferente na frente dos outros? Quando, sei lá, Sim. vocês se frequentavam, vocês tinham amigos, vocês iam a restaurantes, vocês iam encontrar a família dele, o irmão dele, na frente da sua mãe, não sei se você voltou a ter relação com a sua mãe. Ele era outra pessoa, ele fazia uma máscara? Totalmente. Algumas pessoas viram como ele era realmente, alguns relataram alguns casos, alguns episódios que aconteceram na nossa vida, como ele realmente era. Mas ele sempre se fazia de bonzinho, sempre ele era um bom homem. Ele chegou a te agredir na frente dos outros? Olha quanto tempo demora, lembrando que está uma velocidade quase vezes 2. Não me Olha quanto tempo demora, não lembro. lembro agora, mas eu acho que Não lembro. na frente da minha amiga. Aí eu acho que na frente da minha amiga e olha pro lúdico. Ou seja, tem pessoas que sabem, que viram a real personalidade do Valdemir. As agressões dele te deixavam muito marcas? Era no rosto? Ele se preocupava Agora ele vem nas marcas. em não te deixar visivelmente marcada? Ou eram agressões que você tinha que inventar, cair no banheiro, bater a cabeça no armário? Era visível? As pessoas viam que seu marido... Não, ele às vezes ficava, mas às vezes ele procurava não deixar marcas visíveis. Que a roupa Era mais em braço, onde a gente colocava uma roupa comprida, nas pernas, onde a gente escondia. Então. As agressões E aí, de novo, aquela boca lá que eu mostrei lá no início. Tá vendo essa boquinha? Cara, de novo, às vezes a pessoa, ou por intermédio, né, do advogado, ou então para as pessoas
não entenderem que muitas vezes a parte psicológica é muito mais agressiva do que um tapa, as pessoas tentam colocar esses pontos, né? Não, mas você não consegue perceber na narrativa toda que era algo corriqueiro e era o que fazia ela ter medo, né? Que era a dor física e não a dor mental. Até porque em algum momento ele vai perguntar da filha e ele fala, minha filha também nunca viu. Piorando, foram ficando mais pesadas ao longo dos anos? Porque ele Mais pesadas, a violência ficava mais pesada. foi se sentindo mais seguro para fazer isso? Sim. Qual foi a pior agressão que ele fez com você nesses anos? Olha lá, qual foi a pior agressão que ele fez? Porque na cabeça do Beto, ela era uma agressão física e cada vez foi piorando, ficando cada vez mais pesado. Vamos ver o que ela vai responder. Uma vez que ele tentou me matar e me trancou dentro do quarto, e nós passamos a noite inteira lá, ele dizendo que ia me matar. Ele tentou me matar como? Dizendo que ia me matar. Onde? Trancado no quarto. E eu e ele passamos a noite inteira acordados. Ela não fala de espancamento, ela não fala de violência física, ela fala de violência psicológica. E a gente passou a noite inteirinha acordado e ele dizendo que ia me matar. Tá vendo? Ameaça. E de manhã eu precisava sair trabalhar. E essa foi a pior, né? Como o Beto tentou, falou, olha, acha aí, ela. É esse. Ele falou que ia me matar e ficou a noite inteira falando que ia me matar. Quando passou, Eu não estou dizendo que isso é menos ruim, eu estou dizendo que está muito claro que é muito mais uma violência psicológica do que física. como a gente trabalhava, morava numa linha que é sem saída, então o ônibus vai, depois volta. Quando o ônibus passou, aí ele disse, você vai trabalhar, não fala pra ninguém, porque senão quando você voltar eu te mato. Ele ameaçava matar a filha também? Sim. Nesse dia que ele dizia... Ele dizia que se eu não ficasse com ele, se eu não obedecesse ele ia matar a Gabriela, que era o meu bem mais precioso, que ele sabia. Ele tinha ciúmes quando a Gabriela ficou mais mocinha, então eu e ela era muito amiga, nós somos muito amiga, né? Então ele Possessão total. tinha ciúmes. Então às vezes a gente tinha até que fingir que brigava pra ter um bom relacionamento em casa. Nós duas tinha que fingir que brigava pra ele ficar mais feliz. Então pra ter um lar um pouco mais harmonioso, era melhor isso do que fingir que eu e ela tava bebendo. Então quando ele tava por perto, a gente tinha que fingir que tava brigado. Quando ele não tava, então a gente podia ficar mais tranquilo. Ele te agredia na frente da sua filha? No quarto, a maioria das vezes. Tá vendo? De novo, a menina nunca viu. Ela ouvia. Você gritava, você pedia socorro, você já chegou naquele ponto da agressão que você conseguia sofrer calada? Eu sofria calada. Ela já está comprando as respostas do Beto. Não queria que ela sofresse também. E aí, de novo, mais uma vez, ela não relata explicitamente, ninguém viu, como ela disse, eu não lembro se alguém tinha presenciado, talvez uma amiga. A pior agressão foi ficar trancada no quarto, ouvindo ele falar que ia matar. A menina não viu. Sacaram cronologicamente? Lembrando, não estou dizendo que isso é menos. Eu estou tentando só revelar sobre a análise, porque muitas vezes você não percebe. Você vê até que o próprio Beto caiu até nas próprias perguntas e convicções e ele já meio que adaptou as suas próprias crenças do que acontecia nesse relacionamento. Cara, isso é muito natural acontecer. Principalmente, vou te falar mais, até em psicoterapeutas. Até em psiquiatras, até em psicólogos. Se a pessoa se contamina com a história, ela começa a ouvir e deduzir coisas que ela não realmente ouviu. Por isso a importância da linguagem silenciosa. Você conseguir analisar a narrativa de uma maneira mais ampla e mais profunda, e não só aos olhos da psique, mas sim da maneira que a pessoa se comunica. Não é o que a pessoa diz, mas é como ela diz. São nuances que a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente mesmo, como um entrevistador, como um jornalista, ou na anamnese médica, psiquiatra, psicológica e tudo mais, a gente pode se contaminar e não entender a real história, narrativa do que aconteceu. Vamos lá. Ela tentou, a Gabriela, sua filha, tentou buscar ajuda, tentou te tirar dali, tentou chamar a polícia? Ela um dia saiu de casa, porque ela não aguentava mais, e a gente foi junto, na verdade. Mas ele insistiu para nós conversar e... Entendeu? A gente foi junto. Ela não aguentava aquela pressão, aí elas saem de casa juntas, de mão dada, e o cara fica, e elas vão lá fazer a reclamação. Aí ele disse pra mim voltar, senão ele matava eu e ela. Cara, é uma encheção de saco esse cara, né? Tipo assim, eu vou te matar, vou te matar, vou te matar. Se ele não me matava, então ele matava ela, que era o meu bem mais precioso. Mas ele tinha uma arma? Nesse dia, por exemplo, que ele ficou... Olha lá, e aí o Beto, não satisfeito, mas ele tinha uma faca, ele tinha uma arma, ou ele era a própria agressão, ele era grande? Ele estava com uma arma, era uma faca, ou era ele em si já era arma? Ele era forte, ele tinha muita força. Porque ele caiu na própria contaminação da pergunta. E com a Gabriela, ele foi agressivo também com a sua filha? Algumas vezes. Ele bateu nela? Poucas vezes, mas foi menos porque eu não deixava. Olha lá, poucas vezes porque foi menos... Tá, cara, essa parte já tá sedimentada, não preciso nem comentar mais. E a Gabriela sai de casa com quantos anos? 18. E ela foi embora para onde? Ela foi estudar fora, ela foi para casa de alguém? Ela sai por conta das agressões que você sofreu?
Sim, ela foi morar na casa, no porão da minha patroa, porque a gente não tinha condições de pagar um lugar pra ela, então ela foi no porão da minha patroa que eu trabalhava. Minha patroa tinha um porão e a gente pediu pra ela se ela podia ficar lá até ela se organizar em algum lugar. E ela nunca Ela mais. já trabalhava, nunca mais voltou. E nunca mais falou com o pai. E com você, vocês tinham uma relação, vocês não tiveram. Sim. Escondido do pai delas? O pai dela, o Valdemir, ele chegou a procurar a filha? Nunca. Você, ao longo dos anos, você continuou estudando, você trabalhava com o quê? E você está lá desde criança. Ela consegue se formar, acho que agora que ela Você, fala. a própria escola é difícil para você poder ir. Você fez, o que você faz? Você trabalha com o quê? Como você conseguiu completar a escola? Quando a gente foi pro interior, a gente começou com comprou vaca de leite, né? Então eu trabalhei com vaca de leite lá. Então teve um dia que várias vezes eu pedi pra voltar a estudar e ele não me deixava. Até que um dia eu me impus e disse que sim, que eu ia voltar a estudar e eu voltei. Daí eu acabei. E conseguiu voltar. Você está entendendo que tem essa... Solta a corda, puxa a corda. E ela volta a estudar, faz o supletivo. Faz o supletivo e depois consegue fazer a faculdade. Você fez só que você é formada. E ele até se surpreende. Ah, não, então você é formada. Ou seja, ela conseguiu cursar a faculdade, ela conseguiu trabalhar, ela trabalhava, depois ela fala que trabalhava de tarde e também à noite que ele não gostava. Vocês estão entendendo qual que é o nível e qual que é a história que parece que o Beto se enveredou e o advogado meio que também já trouxe? Tanto é que quando a gente vai chegar para o final, a gente vê que estão querendo plantar e suplementar algo mais do que a realidade, como se a realidade fosse já pouco. Mas como ela é psicológica, parece que é pouquinha coisa, isso aí não... Mas, cara, todo dia ficar ouvindo essas coisas, chega uma hora que você explode. Vamos lá. Eu sou professora de pedagoga. Uau, você conseguiu fazer o terceiro grau? Sim. Parabéns, porque tem gente com menos dificuldades que a sua que não faz, não termina, e você viu o estudo. Mas a Gabriela me ajudou muito, eu me lembro aqui, porque assim, pra mim estudar, pra mim trabalhar, como sempre, eu sempre tive que deixar tudo impecável. Então a gente corria contra o tempo, né? Muita pressão. E ela trabalhava fora, estudava e ainda me ajudava com as vacas. Porque teve uma época ali que eu tive que ir uns 2 meses, que eu fazia o seja, então eu fazia de tarde e de noite. Então eu saía de tarde, meio-dia e não voltava, né? E ela tinha que tirar leite, ela tirava leite de 12, 13 vacas. Ela saía do serviço e tirava leite, porque o Valdemir tirou uma vez leite só. Ele só surrava as vacas e daí não dava certo. Então a Gabi... Então, quando ela fala surrava as vacas, tipo assim, provavelmente ele perdia a paciência, ele não queria e maltratava as vacas, e vaca, quando tá nervosa, estressada, não dá leite. Aí o Beto falou, nossa, mas ele batia nas vacas? A Gabi tirava ela. Ele batia nas vacas? Não é bater nas vacas, é um maltrato. Quando você maltrata, surrava as vacas, deixa ela estressada, ela não dá leite. Sim. Porque ele não gostava de tirar leite, ele ficava nervoso, porque ele tinha saído. Ficava nervoso, e aí... Daí a Gabriela tirava. A Gabriela conseguiu estudar? A sua filha conseguiu ir para a escola? Sim, ela vai fazer, falta mais um ano de farmácia para ela, tá fazendo faculdade. Farmácia, legal. E aí o tempo foi passando, as coisas foram piorando. Como que estavam esses últimos meses? Vocês estavam onde? Vocês estavam em Lacerdópolis, é isso? Isso. Até agora que é tanta coisa que tem passado, né? Mas chegou um dia que eu trabalhei escondido do Valdemir. Porque daí então ele me liberou para trabalhar meio-dia, né? E daí eu trabalhava meio-dia. E daí surgiu a oportunidade de eu trabalhar mais meio período. Que me chamaram na escola, né? Você tá entendendo? Ela já trabalhava e aí falaram, você não quer trabalhar mais meio período? Só que era à noite. Só que ele não me deixou, né? Então, como eu trabalhava o dia todo, eu trabalhei 2 meses e meio escondido. Tanto que uma noite, eu me lembro que eu fui trabalhar... Você tá vendo que ela tá descolada da realidade? Não tinha horário naquela época, eu trabalhava, tipo, saía de tarde. Parece uma pessoa que vai se entregar porque matou o marido e trancou ele no freezer, ele foi passear com as amigas, foi na viagem com as amigas. De noite, assim, e ele tava trabalhando. E eu fui trabalhar de noite, que daí esse serviço que eu arrumei aqui na escola, e eu trabalhava, tipo, 3 tardes e 2 noites, que daí tinha que fechar o meu horário, que eu tinha que fazer 30 horas semanais. E então eu fui trabalhar uma noite e eu não fui na faculdade. Em vez de ir pra faculdade, eu fui trabalhar, né? E de repente ele tava na frente da faculdade me esperando pra me pegar. E eu tava trabalhando em Lacerdópolis, a faculdade era em Arnaldo Oeste. E daí eu tive que pedir pra uma amiga minha me levar até lá, escondido, nas pressas, porque eu disse que daqui a pouco acaba a faculdade e eu preciso estar lá, né? E daí ela disse que nunca viu isso, né? Que, tipo, já viu de tudo, pessoas... Você tá entendendo? Esse extremo da dominação, dos ciúmes e na cabeça dela ser algo engraçado, né? Tipo, mas aí, ó, eu fui com a amiga e aí aí a gente enganou ele, porque, nossa, ele é muito ciumento e tal. Não é uma coisa de dor e sofrimento total. Existe essa coisa que é até engraçada de contar e é um sorriso pleno, ó. Porque estavam em volta aprontando, agora não se esconder por trabalhar, né? E eu me lembro de 2 meses e meio escondido, porque ele era obsessivo, ele não queria que eu trabalhasse. Mas ele não queria que você trabalhasse porque ele tinha... Você tá entendendo? Ciúmes? Ou ele tinha medo que você conseguiria dinheiro, progredir e cair fora? Isso, também. E por ciúmes também, né? Porque ele era muito ciumento. Ciúmes, e de novo, porque ele era muito ciumento. Você não podia ter amigos homens de jeito nenhum? Não, nem pensar.
Nem pensar. E um sorrisinho. Você tá vendo que existe essa confusão de sentimentos e emoções? Ao mesmo tempo eu odeio isso, é algo que me afoga, me sufoca, mas ele não deixava. Imagina, com homens? Não. Mulheres também ele tinha ciúmes. Se eu tivesse uma amizade muito grande com uma mulher que ele soubesse, assim, várias vezes ele dizia, ele reclamava, ele falava pra pessoa, não, porque vocês são lésbicas, porque você tá querendo roubar minha... Frase típica de um relacionamento patológico, né? Vai falar que suas amigas são prostitutas, os caras são safados, ou são lésbicas. Não, imagina, ela quer alguma coisa com você. Ele já fez isso também. Você confrontava ele? Às vezes. Você Mas falava... muito pouco, porque... Às vezes, porque você vê que ela conseguiu várias coisas. Ela conseguiu estudar, ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu que a filha saísse de casa, por mais que... Não, eu saí por conta do meu pai. Sim, mas de um jeito ou de outro ele permite, né? Diferente daquele cara que é o de castro, né? Aquela coisa de castrar. Tinha coisas que ele tinha que aceitar. Se eu confrontava, era pior. Se eu confrontava, minha vida virava mais inferno ainda. Então, Mas ela confrontou várias vezes. então era melhor eu me calar e só escutar. Porque você foi fazendo faculdade, você foi até intelectualmente ficando mais desenvolvida. Nesse período todo, você não vai... você chega a fazer algum boletim de ocorrência contra ele? Você chega a procurar? Você chega a procurar? Ó, é interessante isso aqui, ó. Vamos botar na velocidade normal. Pelas agressões que não paravam. Eu fiz um boletim de ocorrência em 2019. Se coça, se toca. Mas o que é um boletim de ocorrência hoje? Eu pedi medida protetiva. Sobre o quê? Mas o que é um boletim de ocorrência? Você vê que ela é extremamente detalhista e tudo mais, mas nesse ponto ela não explica exatamente qual foi a reclamação. E o Beto ainda acreditando que era sobre violência física. Você conseguiu a Não é medida nada. protetiva? Sim, mas o que a polícia... A polícia não ajuda em nada. Tipo, vamos dizer assim, a mulher vai lá, faz um boletim de ocorrência e daí? Se o homem chega lá e te agride, aí você chama a polícia até a polícia chegar, você tá morto. Então, tipo assim, ele está me ameaçando que vai acontecer alguma coisa. Volta para casa porque não fez nada. Mas quando ele fizer, aí você chama a polícia. É isso que ela está dizendo. Cara, o que eu posso fazer? Olha lá. Essa é a realidade. É ou não é? Viver sobre a ameaça não tem tanta magnitude, se a gente falar assim, dentro de um boletim de ocorrência, entendeu? A ameaça em si, ela é menor vista como algo material e contundente, sacaram? É tipo assim, vai fugir pra onde? É complicado, é que nem eu falo. A única pessoa que pode sair de um relacionamento abusivo é a própria pessoa. Não adianta a família falar, não adianta os amigos falar, não adianta ninguém falar. Se a pessoa não tiver a consciência e ela mesma sair, ela não sai. Não é ninguém de fora, não é a polícia, não é o Estado, não é a justiça, não é os amigos, não é a família, é ela. É ela que tem que tomar consciência, se fortalecendo aos poucos, se programando, se planejando, muitas vezes precisa da parte financeira e sair. A tentar se organizar para fugir de vez? É isso aí, se organizar para fugir. Sim. Pedi ajuda até para uma amiga minha lá no Florianópolis para me fugir, mas... é muito medo. Eu sabia que ele ia me encontrar e as coisas iam ser piores, ele ia acabar me matando. Então, acabei desistindo. Mas pedi sim ajuda, várias vezes, para amigos. Você acreditava mesmo que a sua vida estava na mão dele, né? Sim. Ele conseguiu. Então, eu fiz o boletim de ocorrência e depois que eu saí de casa, pedi medida protetiva, ele pediu para conversar e me obrigou a tirar o boletim de ocorrência. Vocês casaram quando? A gente se casou no dia 27 de setembro desse ano, porque... Olha a surpresa do Beto. Ela se casou há 50 dias. Como o pai dele faleceu, tem as terras lá em... Essa parte que é muito estranha, presta atenção. Um detalhe, ele tinha vontade de comprar as terras, então a gente casou para juntar as folhas de pagamento e fazer um financiamento para poder comprar as terras. É isso que muita gente está achando estranho. Você vê que ela faz a mesma boquinha de novo lá de trás. Então vocês casaram neste ano, 2020? Ó, trava a boca e olha para o interlocutor com esse olhar aqui. Será que realmente foi isso porque eles casaram? Faz pouquíssimo tempo. Sim, mas foi por esse motivo, tá? E foi por esse motivo. E daí também E se coça, se toca. Para ter, o que eu posso dizer, para quando precisasse alguma coisa, eu poder fazer por ele. Tipo, sair, quando ele ia consultar, acontecesse alguma coisa, porque o nome ficou doente, meu sogro, e se coça de novo. Eu não conseguia acompanhar ele. Será que esse foi o real motivo? Porque eu não posso, como eu não tinha o sobrenome do Eicher, eu não era casado no papel, então eu não tinha essa... Ela não tinha liberdade e não podia falar sobre as coisas do casal. Fecha a boca de forma mais contundente. Esse direito, né? Tanto que quando faleceu, não tinha direito do luto também. Então, por esse Quando ele faleceu, não tinha direito do luto, não entendi isso. motivo. E mais pelas terras, né? Que daí a gente ia fazer financiamento. Relação das terras, financiamento. E você não pôs o sobrenome dele? Coloquei. Você tem o sobrenome dele? Essa parte aí, cara, tá mal contada
com certeza vão vir coisas sobre esse ponto aí, porque a fisionomia dela, depois se toca, língua pra fora e tal, e coça cabelo, tá estranho aí. Sim. Se não colocasse, A sua filha tem também? sim. Ele registrou ela já tinha, acho que uns 9 anos. Foi um pouco antes da gente ir pro interior. 9, 10 anos foi quando ele registrou ela. Porque ela tinha muito sonho de ter o sobrenome Wakeling. Ela queria ter o nome do pai na certidão, né? Porque não tinha o nome do pai. Você quer ser igual aos outros, você quer ter a sua carteira de identidade com o nome do pai e da mãe. Esse é um ponto satélite que ela dá uma ênfase, né, dessa parte emocional, esses pontinhos que me incomodam um pouco. Isso é legítimo da sua filha. Você faz esse boletim de ocorrência em 2019. As coisas pioram depois? Ou ele dá uma acalmada? Ele até deu uma acalmada 1 mês, 2, mas depois Volta tudo. pior porque daí a Gabriela não tava mais em casa também, então era só eu e ele dentro de casa. Uma pergunta, a pandemia piorou? Porque Piorou. você tinha que ficar mais tempo em casa? Sim, piorou. 2022, chegou setembro, você se casa com ele e agora, começo de novembro, tudo acontece. Aí eu vou Há uma semana. entrar agora nessa fase recente do crime em si. O que aconteceu? Essa parte também é bem interessante. Vamos lá, Como é que foi até a chegada desse dia? para analisar. Porque ele não me deixava fazer nada, né? Eu simplesmente não tinha vida própria, eu não podia sair com os amigos. Você viu? Ele não me deixava fazer nada. Eu acho que essa foi a gota d'água ou a pressão que faltava para a panela explodir. Vamos lá. Amigas, eu não podia... Eu ia no salão fazer o cabelo, eu tinha que sair com o cabelo molhado porque ele tava me enchendo o saco, porque eu tava demorando, porque isso, porque aquilo. Então, eu sempre corria contra o tempo. Eu tinha que correr contra o tempo. A minha vida era sempre sob pressão, sempre sob pressão. Se eu tinha que trabalhar de noite, às vezes, como eu professor, tem uma reunião, tem alguma coisa, um sábado, tinha que mandar foto, fazer videochamada para ele estar certo, que eu tava lá realmente. Eu não podia me arrumar para essas ocasiões, porque senão se eu me arrumasse, eu ia estar arrumando o outro. Era tudo sob pressão, a minha vida era sob pressão. É isso que eu acho que incomoda muito. Calma. Você tentou sair desse inferno um pouco antes desse momento fatal agora? Algum momento antes você falou assim, cara, tchau, não quero mais, vou chamar a polícia. Você tentou alguma saída antes? Não. Ele não me deixava, ele não me dava liberdade porque ele dizia que se eu deixasse dele, ele ia matar minha filha, porque ele sabe que é o que eu mais As ameaças. amo, então ele dizia que ele ia tirar o que eu mais amava. E qual foi o gatilho, no seu caso, para você chegar... Que dia que tudo acontece? Eu acho que foi a saída com as amigas. Ó. 14. Dia 14 de novembro de 2022, você põe um ponto final. Qual foi o gatilho? Dia 14 de novembro, Vou deixar ser o essa dia do parte ponto final. no... O que aconteceu antes? Porque Ela se afasta. Isso aqui, ó, é uma expressão de tipo, sabe aquela... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Você vê que ela se afasta e é uma desaprovação, sabe essa coisa de... É quase que um... os dias antes eu tinha tido uma confraternização asco de professoras, só professoras, só mulheres, e ele já tinha me feito uma surpresa. Ele tinha dito que ia ficar em casa, fiz chamada de vídeo poucos minutos antes, e de repente, do nada, ele aparece lá na pizzaria. A gente marcou de comer uma pizza. Ela se sentiu muito humilhada nessa situação, né? Porque elas foram comer uma pizza, ele falou tudo bem e tal, fez as videochamadas, eu estou indo, estou aqui, são só mulheres. Aí quando ele chega na pizzaria, o cara tá lá. E de repente, do nada, ele tá lá. Então aquilo, eu fiquei bem chateada, porque ficou chato. Ficou muito chato. Assim, ficou como se eu não tivesse contado pra ele. Ou algumas deram risada. As mulheres riram dela. Mas ficou chato, assim, tipo assim, eu mostrei todos os meus passos pra ele, eu fui relatando tudo, né? Cada pouco mandava mensagem, eu fiz a chamada de vídeo, eu disse, olha, nós vamos estar em tal lugar, venha me buscar tal hora. E em segundos ele tava lá, atrás de mim. E quando teve essa viagem, então, também, que era só professoras, que era pra mim ir. E a viagem era na segunda-feira. E é quando acho que ela mata ele acho que do domingo pra segunda, porque ela dá remédio pra ele. É alguma coisa assim, vamos ver. No domingo, daí, a gente já tinha conversado, ele tinha dito que não Ou ia. é na segunda que ela mata ele? Quando ele vai dormir, porque ele trabalhou à noite. Vamos lá. Alguns dias antes ele disse que eu não ia, mas eu pensei, não, vou conversar com o jeitinho. Poxa, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, sou eu que pago todas as contas da casa, porque era eu que pagava água, luz, comida dentro de casa, era tudo eu. Se eu quisesse uma roupa para eu não ganhava nada dele. Pelo contrário, a gente foi comer pizza no sábado, quem pagou foi eu. Então... No sábado anterior. Eu era independente, eu não podia fazer uma viagem, podia descansar um pouco, não podia, né? E no domingo, eu pedi pra ele pra ir, porque a gente ia sair na segunda. Você tá entendendo que existia até uma vida social? Ah, vamos comer pizza, vamos. Só que como ela falou, mas eu paguei a pizza. Da manhã. E ele me bateu e disse que eu não ia. Desculpa, domingo, dia 13 de novembro, que seria essa viagem, é isso? 13 agora. Seria no dia 14 de 14 de manhã. Na segunda... A gente ia sair de manhã cedinho. E daí no domingo, ela e as amigas. Eu pedi pra ele se eu podia ir, porque daí eu iria sair antes dele chegar, né? E ele me disse que ele me bateu. Porque acho que ele trabalha à noite, porque eu ia sair antes dele chegar, porque acho que ele trabalha à noite. Ele disse que não, que se eu fosse, ele ia me buscar onde eu fosse e me matar.
Então eu fiquei em casa, chegou de manhã, daí eu falei para as meninas, não contei isso, né? Eu disse que tava com dor de garganta, eu disse que não tava bem, não ia contar uma coisa dessa. Aí eu disse para elas, não, eu vou no outro dia, eu vou na segunda, né? Depois do almoço, eu pensei, não, ele chega em casa, eu converso, tento, né, conversar com ele, então Ele chegaria de manhã. eu posso ir. Quando ele chegou em casa, eu conversei com ele de Segunda novo, de manhã. pedi para ele de novo e ele disse que daí ele trabalhava de noite, ele chegou de manhã. Quando ele chegou, daí eu pedi, então daí ele disse assim, se eu acordar e se não estiver em casa, eu mato você, quando você voltar. Algum momento, quando ele falava eu te mato, você virou para ele e disse, então mata agora. Me mata. Ele ia matar. Olha que interessante isso, ó. Você vê que a pergunta dele, em algum momento você falou assim, me mata? E ela, mas ele ia me matar. Você chegou Você viu a surpresa dela? a confrontar esse poder. Mas ele me batia. Ele te Aí batia, ele me mas batia. você nunca chegou. Aí depois você viu, mas ele me batia e fez aquela mesma boca, aquele olhar lá de trás. Eu não acredito muito no bater, eu acredito muito mais que ela acreditava na ameaça. Não, porque eu sempre tenho curiosidade de saber uma. Você está entendendo? Mas ele falou que sempre ia te matar, mas e aí, por que você não chegou a matar? Ou ele de fato tentou te matar? Não, mas ele me batia. Essa pergunta foi interessante do Beto, porque, porra, ele já falou tantas vezes que ia te matar, mas ele tentou de fato te matar? Por que você não falou me mata, para ver o que ia acontecer? Ela falou, não, mas ele ia me matar. Aí depois do nada ela, não, mas ele me batia, para dar essa camada de tipo, não, ele era violento. Cara, ele era muito mais violento aqui, ó. Você ficar falando que vai te matar o tempo inteiro, o que ela faria? Você falar, então tá, então me mata. Sabe, eu queria só saber se algum momento, que ele falou tantas vezes, se algum momento você teve até vontade, você teve vontade de que ele realizasse? Você falou assim, quer saber, deixa esse cara me matar mesmo. Agora ele tá consertando ali porque ele viu que ela ficou meio putaça da vida com a pergunta. Uma vez até nós estava discutindo no carro e Aí tá trazendo agora um assunto que não tem como comprovar, que ela falou que ia se jogar do eu carro. tentei Vamos lá. jogar do carro porque eu não aguentava mais, eu preferia morrer do que ir para aquele inferno. Sim, várias vezes eu quis morrer, várias vezes. Ah, do carro você tentou se jogar do carro e ele não deixou, é isso? Não. Aí você tentou outras vezes tirar a própria vida? Não. Você só desejava? Pensei várias Tá vendo? Pensou, ela não tentou de fato. Bom que isso fique muito claro, entendeu? Porque falta materialidade nessa situação real da promessa, vamos dizer assim, ou do que a pessoa estava tão fora de si que chegou a cometer. De novo, há uma sedução e até uma autoalienação sobre o que está acontecendo. É uma montanha-russa de emoções. A pessoa ela está escravizada naquela situação. vezes. Pensei em tacar o carro contra uma carreta. Pensei várias vezes em me matar. E o que te impediu? Porque eu sei que a Gabriela não vive sem mim, ela só tem eu. Aí nós vamos voltar. E aí jogou na situação da Gabriela, que já está fora, que já não depende dela, que já trabalha, que faz faculdade. Então criou essa muletinha. Não, eu não fiz de fato porque alguém poderia sofrer com a minha falta. Só que vocês estão entendendo? É uma prisão psicológica absurda. Vou voltar então para esses dias fatídicos. No dia 13 de novembro, domingo, domingo, você não vai com as suas amigas, com as outras professoras, você espera ele voltar. E você fala que ia na segunda-feira. Quando ele chega. Não, eu iria sair na segunda Isso de manhã. já na segunda. E aí quando ele chega, no dia 13, acontece o quê? Aí eu peço pra ele se eu posso ir, né? De novo, de um jeito. E ele fala né? que não. E ele disse, não, se você for, quando você voltar, eu te mato. E eu não sei, me deu um surto e eu pensei já que se alguém vai morrer, então que seja você. Eu acho que essa parte é a parte da explosão da panela. Tipo assim, já que alguém tem que morrer para a coisa continuar, então que seja você, entendeu? Então, resolvido. E aí eu consigo ir embora. Tanto é que ela mata ele, põe no freezer e vai encontrar as amigas. O que você pensou? O que você fez? Eu dei um remédio para ele dormir. Esses remédios que eu achei estranho também. Por que esses remédios estavam na casa dela? Sufoquei ele. Presta atenção. Você, quando ele chega e fala não, já era meio óbvio que ele ia te falar não dentro do que você está me contando que ele faz. Acelerar essa parte. Você chegou a pensar, você chegou a premeditar, a desejar, se ele me falar não, dessa vez é o último não dele. Ou tudo você teve as decisões no ato? Não, foi tudo repentino. Esses remédios você tinha em casa por quê? Boa pergunta. Você tinha esses remédios por Que quê? remédios? São remédios para dormir? Era remédio para dormir, era do meu sogro. Se os remédios eram do sogro, por que estava na casa dela? Será que o velho dormia lá de vez em quando? Que tinha morrido. Sim. E ele, Isso você ficou pôs estranho. como que ele tomou isso? Porque você sabe que na justiça tem uma diferença enorme. Se foi premeditado ou se foi por
um surto, né? Foi uma desinteligência ali, foi uma forte emoção. Ele tomou junto com que ele estava tomando uns outros remédios para Aumentar a Eram uns velocidade. outros remédios que eu tomava 2 vezes por dia, então eu dei junto. E ele tomou sem perceber que era um comprimido a mais. Sim, Porque você que dava os remédios para ele tomar isso? aquele dia eu ia ter. Às vezes eu dava e às vezes eu tomava sozinho. Quando ele dorme onde? No quarto, é isso? Sim, Vai pra Presta cama. atenção quando ela vai tá incomodada agora com essas perguntas. Piscadas mais aceleradas, fecha os olhos dos olhos de forma mais contundente. Ali, naquele momento, você Aí ela falou sim de novo e ela faz um contato visual com o advogado, porque ele falou assim, ele vai para o quarto, talvez não tenha sido essa dinâmica. Até porque depois encontraram que ele tomou uma pancada na cabeça. quando você dá o remédio, você já pensou, eu vou dar o remédio, vou matar ele. Olha quanto tempo ela demora para responder. não, eu fiquei horas pensando Olha, pensando, no olha que quanto que ia o quê? acontecer, se ele ia acordar, ia bater de novo. Olha que interessante, ela fala medo de bater de novo. Bater de novo? Ela não falou em agressão física nenhuma. Como assim bater de novo? E tem um momento, que eu não sei se é agora, que ela tem um ato falho estranho, que parece que alguém disse para ela, ó, diz que ele ia te bater. Não sei se já passou ou não, mas acho que é por agora, porque agora ela começa a ficar nervosa, presta atenção. Porque na hora que eu dei o remédio, eu pensei em matar ele. Então, quando você dá o remédio, você fala, assim que esse cara deitar, ele vai ver só, é isso? Você Olha como dá um hiato. tem um desejo, pelo menos. Ó, fecha os olhos de forma contundente. Sim, Aí ele deita e dorme. Entre ele deitar e você agir, foi quanto tempo? Ela não sabe o que responder. Ela está no diálogo interno ali na sinestesia. eu acho que uma hora. Ela não sabe mesmo, ela foi pro O lúdico. que você ficou pensando? Mas essa parte está estranha. Você vê que é a mesma boquinha padrão quando ela está omitindo alguma coisa. Pensando nesse período? Olha isso. Olha a quantidade de Que tempo. ele não ia acabar e que eu não aguentava mais aquela vida que eu estava levando. E você ficou pensando em como tirar a vida dele? Ou você já sabia como seria? Não. Na hora eu peguei a sacola e coloquei na cabeça dele. Uma sacola? Que sacola? E de novo fecha a boca de forma mais contundente. Ela não tá confortável em relatar exatamente como aconteceu. Uma sacola de mercado. Até E a tonalidade de voz você mudou, Pôs na cabeça. tá mais aguda. Você teve a ideia da sacola por quê? Ó, Porque eu não tinha coragem de outro jeito. De machucar, sei. Me veio a sacola. Você pôs a sacola e como é que você prende o pescoço? Para não sair o ar. Para não, Hã? para não entrar o ar na sacola, você põe a sacola e faz o quê aqui? Você amarra? Eu fechei a boca dele. Ah, você põe a sacola e põe a mão. Isso. Ele chega a acordar? olha o quanto que ela tá preocupada com essas perguntas. Em momento nenhum. Vai tomar água, Você a boca tá sentiu seca. ele Agora ela tá olhando pro advogado, o advogado tá instruindo ela, indo embora, então. ó. Hã? Ela não presta mais atenção, ela tá recebendo uma informação do Você sentiu advogado. ele indo embora. Sim. Quando você... Algum momento você tentou parar, não? Sim. O que te fez ir adiante? Porque se eu parasse e ele acordasse, ele ia me matar. Aí era eu ou era ele. E ele não tenta acordar. A partir sempre de uma promessa. É isso que vai pegar ela no tribunal do júri, cara. Então ele não tem menor... ele não tenta reagir Ó, olha lá, pegando informação do advogado. a Ó, você. Ele não tem defesa, nada, é isso? Ele não tenta pegar sua mão, nada. olha o desconforto. Olha a quantidade de desconforto. Não quero mais falar. Nossa, me lembrou até a Suzane agora. Não quero mais falar. Quando Direto tendo contato lá com o advogado. você Ó. decide, Tem coisa aí que tá estranha. quando você vê que ele morreu, como que você leva ele para o freezer? Porque o freezer, você leva ele sozinho?
Sozinha? Você estava sozinha? Porque ele é muito pesado, não é? Ele pesa 100 quilos, né? Sim, E você teve força para tudo isso? sim. E porque o Ela não está muito segura nisso, não. De novo, aquela boquinha tradicional freezer, dela, você pensou em quê? Eu vou o deixar no freezer, olhar. depois eu resolvo? Sim. Explica como você não é. Não sei, aí agora alguém até vaza ali, eu não sei exatamente o que o cara falou. Eu queria esconder ele, né? Então, onde que eu ia esconder ele? Então, daí eu peguei o lençol, joguei ele em cima do lençol e arrastei pro freezer. E você foi. E você fechou o freezer, o que você fez em seguida? Você foi Foi viajar. viajar? Você foi para sua vida? Como foi esse momento seguinte? Sim, eu fui. Fui viajar. Você foi viajar? Você encontrou suas amigas? E Sim. você estava feliz? No sentido assim, fotos. Imagino que vocês tiraram fotos, vocês fizeram vídeos. Não, eu não aproveitei nada. Eu só cheguei lá e eu logo retornei de volta. Então, mas ela retorna porque me parece que, como ele some, já dão ele por desaparecido. E quando ela sabe que dão por ele por desaparecido, ela foge. Então ela não volta para casa. Ela sai me parece que é isso. Depois, se você tiver mais alguma informação, escreva aqui embaixo. Mas ela sai dessa confraternização e já foge, para depois se entregar depois de uma semana, né? E aí começaram a procurar ele, né? Aí Que já ele começaram a desapareceu. procurar ele. É Sim. isso aí. Você entrou no papel da mulher que procura o marido? Você manteve essa vitrine necessária? Eu acelerei, tá? Sim, contei essa brisa. E aí descobriram agora o corpo dele ali no freezer e tudo mais. O que você espera a partir de agora? E, por exemplo, uma das coisas que você fala muito é que pela sua filha, para ela não ficar sozinha, a sua filha, você colocou ela muito, a Gabriela, como uma grande motivação de você aguentar esses anos absurdos de abuso que você passou, que eu acho que ninguém tem direito de abusar de ninguém tem que passar por isso. E eu acho que esses limites que as pessoas chegam muitas vezes são acúmulos de abusos que a gente vai tendo ao longo da vida. Mas, de fato, agora, você vai ter que ficar mais longe da sua filha. Como é que é isso para você? Na verdade, eu acho que agora, quem sabe, a gente até vai se ver mais do que antes, né? Porque antes Vê essa parte que é importante. a gente não podia se ver tanto. Então, e eu tenho a certeza que eu tô viva e ele tá morto e ele não vai fazer nada contra ela. Entendi. Então, é até difícil Olha que interessante isso. você dizer, né? Olha quanto que ela fica feliz com isso. Eu vou agora cumprir minha pena, eu vou pra cadeia, mas eu nunca me senti tão livre. Termino aqui. Depois ela vai falar algumas coisas que ela gostaria de ajudar outras mulheres e tudo mais. Mas, conclusões dessa análise. Basicamente, eu acho que essa frase, com essa feição, assumindo ali o assassinato, né, do marido, ela traz o grande desejo. Eu nunca me senti tão livre. Sim, parece que ela passou 2 décadas na mão de um cara manipulador, de um cara sedutor, de uma pessoa persuasiva, não só em relação a ela, mas em relação a outra família também. Você vê que elas meio que se aceitavam, elas se reconheciam como esse cara sendo o cara que tinha uma família e tinha outra e assumiu, depois foi morar junto, depois se divorcia, casa com ela agora há pouco tempo. Eu não sei se esse foi o grande limite também. Agora, pensando de uma maneira mais abstrata, junto com a psique, você vê que o que ela queria, qual era o grande desenlace da vida dela, o que ela tanto esperou desse cara? Que ele casasse com ela. E quando isso acontece, ela virou a principal, ela era a mulher, ela era aquela que já não era a migalha, ela tinha o nome dele, ela era a principal, ela não era a filial, ela não era a que vivia das migalhas, agora ela ia ser tratada como a mulher dele. Vocês estão entendendo até onde vai o sombrio do inconsciente, os desejos latentes que a gente às vezes nem percebe
e o quanto que a gente canaliza a nossa vida por um desejo que muitas vezes ele é invisível até para a nossa consciência, ela já tinha conseguido o posto da mulher principal, recebi o nome, agora eu sou a principal. Será que isso não liberou justamente toda essa pulsão, toda aquela humilhação, tudo aquilo que ela recebeu durante a vida toda? Agora ela podia ter o desfecho de tipo, ok, é isso que eu preciso para me livrar dele? Agora está tudo bem, porque eu vou pagar e depois eu vou ter a minha filha. Seja lá o tempo que for, mas pelo menos eu sei que ele não existe mais. Mentes sombrias, né? Mentes sombrias. Por isso que eu falo, a gente não tem ideia de quanto que a nossa psique, as nossas crenças inconscientes, as nossas regras inconscientes trabalham para que a gente consiga resolver os nossos mais íntimos desejos e segredos. E lembrando que durante essas 2 décadas, ela teve sim aqueles momentos de felicidade, momentos de eu consegui o que eu queria, não era só... E aí o Beto caiu nessa de acreditar que era algo violento físico, mas era muito mais psíquico, e ela tinha aqueles momentos, aquelas pulsões de liberdade, mas sob pressão. Você pode estudar, mas vai ter que cuidar das vacas. Você pode estudar, tem que deixar tudo como um brinco. Você pode estudar, mas eu sou o seu único afeto amoroso. Nem tua filha pode ser. Você pode até visitar a sua filha, mas de vez em quando brigue com ela, porque eu que sou o único ser vivente para você adorar. Talvez você esteja se reconhecendo nisso nesse exato momento. O quanto que existe um sol e as pessoas têm que orbitar em volta desse sol. Tudo tem que estar em volta desse sol. Tudo que você faz, tudo que está na tua vida tem que ser em prol desse sol. Nada na tua vida pode ser por você. Nada na tua vida pode ser por algo que você deseja de fato, mas em torno desse sol. Talvez até a outra família também vivia em prol desse sol. Né, desse Deus Sol, que as pessoas tinham que orbitar em volta dele ali. E aí quando acontece que ela casa há 50 dias somente, e acontece tudo isso, para mim todo o ciclo se fecha. Eu consegui o que eu queria, eu sou a primeira dama, eu não sou mais vista como a mulher do porão, a segunda mulher, a amante, a filial, mas agora eu consegui as 2 coisas. Eu tenho o nome, eu sou a principal e agora eu vou me livrar daquilo que me incomoda, porque eu venci. E você vê que ela tem um ar de eu venci, eu consegui, eu me libertei, agora estou livre. É um caso que, na minha opinião, vai ficar aí nos anais da psicanálise. Para mim está tudo muito bem costurado. E outras coisas nessa narrativa, como eu disse, existem pontos aí que para mim foram colocados por conta do advogado, para deixar ela mais vítima e, né, com histórias de vida que vão culminar nessa situação toda e tal. Algumas perguntas do Beto contaminaram as respostas dela, mas, como eu disse, eu acho que a gente conseguiu ter uma visão ampla. Agora, lições para a vida. É muito parecido com o que a gente analisou até agora. Tome cuidado se você se identificou, se você está vivendo em prol de uma situação onde você sempre está na submissão, e não importa se você realmente é de uma classe humilde ou de uma classe muito alta. A maioria são mulheres que acontecem isso. Existem homens também, e não são poucos. Eu colocaria aí, sem exagero, 60-40. E essa margem está ficando cada vez mais 50-50. Mas hoje eu colocaria 60% mulheres, 40% homens. Tome cuidado, se a sua vida não está submetida e costurada e alinhavada para que seja perfeitinha para o outro e não para você. Que você não tem espaço para respirar, espaço para viver, espaço para realizar a tua vida. Não é porque você casou, não é porque você é namorada, não é porque você é noiva que você não tem a tua vida. Você pode ter uma vida a 2, mas sim, você tem a tua vida, os teus projetos, os teus sabores. Você não precisa gostar das mesmas coisas do teu parceiro. Você não precisa dizer amém para tudo que o seu parceiro diz amém. Não há problema nenhum nisso. Um casal ele existe porque a maioria das coisas são em comum. Mas sim, as pessoas têm desejos diferentes. Isso não quer dizer uma traição, isso não quer dizer uma vida de solteiro. Mas sim, você ter a liberdade de ter o seu tempo, o teu círculo de amigos, as tuas ações, né, os seus compromissos, as tuas vitórias, e não só viver
em prol, e mais ainda quando esse sol te humilha, te coloca para baixo, te coloca de uma maneira onde você não conseguiria nada a não ser por ele. Toma cuidado com isso. Quem vai lá no congresso vai receber uma aula muito legal sobre isso, sobre identificar os agentes abusadores, os agentes golpistas e os relacionamentos patológicos. Existe até a jornada também, se você quiser, vai em nãomintapramin.com.br/jornada e você vai ter 5 horas de conteúdo. Começa agora, é baratinho, tá na Black Friday e você já dá os seus primeiros passos. E aí, se você quiser se aprofundar, depois você vai para formação, pós-graduação e tudo mais. Vem aí visitar a gente no congresso, que é anual, mas começa agora, nãomintapramin.com.br/jornada e aí você vai receber uma quantidade de informação de linguagem silenciosa que vai culminar justamente em identificar esses elementos aí na tua vida, no teu trabalho, na tua sociedade. Beleza? Não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.